Uma paz, amado, povo de Deus abençoado. Que seu dia seja repleto de paz, com muita unção de Deus. Amém? A palavra que trago para vocês hoje é Isaías 43, 25. Diz assim: Eu mesmo apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Essa é uma palavra forte. E me leva a pensar que muitas vezes nós temos a preocupação de falar da salvação, temos a preocupação de falar de pecado, mas poucas vezes temos condições de explicar o que é o pecado. Eu lembro que minha saudosa mãe era evangélica, meu pai era evangélico, e eu sempre ouvia falar dessa palavra, sempre já conhecia, mas compreender realmente o que é o pecado é difícil. E toda vez que eu chegava na casa da minha mãe, ela pegava a harpa, cantava um hino, Alma Triste e Abatida, e eu achava aquele hino lindo, mas seguia a minha vida. Até que um dia eu li, alguém me deu essa passagem para ler: Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. E aquilo me chamou a atenção. E eu fui perguntar a um pastor que trabalhava comigo, ele foi me explicando o que era o pecado, o que era a salvação. E dali despertou alguma coisa em mim, passou dessa sede de salvação. E foi bem próximo, depois eu me converti. E eu lembrei disso, uma vez que nós estávamos na escola dominical, e um irmão, um pastor, veio pregar, e ele falou que muitas vezes realmente as pessoas, se você falar para a pessoa sobre pecado, as pessoas muitas vezes não entendem o que é pecado. Eu acho que pecado é as transgressões que ele está cometendo ali, mas se você explicar que todos já nasceram em pecado, já foram formados em pecado, a pessoa vai ter compreensão. A palavra de Deus diz que quem convence do pecado é o Espírito Santo. Mas se nós não nos dispusermos a explicar para algumas pessoas o que é esse pecado, é difícil. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Essa passagem ficou forte no meu coração, e dali me despertou isso aí. Então, quando nós temos essa compreensão, quando nós conseguimos explicar, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém, irmão? Romanos 3, 23. Todos pecados. Amém? E nós conseguimos explicar isso, quando nós conseguimos fazer com que a pessoa entenda a sua situação pecaminosa, a sua situação a qual foi formado, a sua situação a qual ele está, nós teremos êxito em pregar esse evangelho de salvação, esse evangelho genuíno de salvação. Teremos êxito em pregar essa salvação do sacrifício vicário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós conseguimos fazer a pessoa entender. Eu lembro que nós fazíamos evangelismo numa comunidade e tinha ali um rapaz que ele ficava vendendo drogas, um rapaz bem simpático, chamava atenção realmente, chamava atenção. É bem simpático e parecia muito com um cantor da MPB. Eu sempre até brincava com o pessoal quando fazia evangelismo. Eu falei assim: só falta essas modificações que estão fazendo, a pessoa ali comprar droga e já escutar uma música, uma MPB. Nós sempre brincávamos. E depois que esse irmão teve na escola dominical explicando isso, eu falei assim: talvez esse rapaz esteja sempre ouvindo o evangelho que está aqui perto de onde estamos pregando, fazendo nosso ar livre, mas talvez, será que ele entende? E tivemos a oportunidade de conversar, que talvez outros irmãos também tiveram a oportunidade de conversar e explicaram para ele que muito antes dele estar com aquela arma na mão vendendo droga, ele já estava formado em pecado. Muito antes dele estar naquelas condições ali, ele já tinha sido formado e concebido em pecado. Ele ficou pensativo, pensou bastante, e continuamos fazendo esse evangelismo. Fizemos apelo, a oração final, fomos embora. E quando nós fizemos ali de novo o outro ar livre, né, nós não vimos aquele jovem. Aí pensamos assim: foi transferido, foi para algum lugar, aconteceu alguma coisa e tal. Ficamos até preocupados. Da outra vez também fizemos outro ar livre e também não o encontramos. Até que o irmão falou assim: rapaz, aquele rapaz se converteu. Olha que coisa maravilhosa, aquele rapaz se converteu. E tivemos a oportunidade de estar andando na comunidade e nos depararmos com esse jovem.
Ele vinha ali bem arrumado, bem apessoado, né? Dando um brado de glória. E assim, aquele jovem que estava ali, quando ele ouvia falar no nome de Jesus, ele caía em pranto, ele chorava. Aí ele passou a compreender a salvação, ele passou a compreender o que era o pecado, ele passou a compreender o que era a transgressão, e passou a compreender que alguém pagou um preço muito alto pela sua salvação. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém, irmãos? Mas a palavra de Deus é assim, ó, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24. Então, nós temos a compreensão de quando nos explicamos, quando a pessoa consegue entender que ele está destituído da glória de Deus, pelos seus pecados, pelas suas transgressões, porque assim ele foi formado, assim ele foi concebido. E a palavra de Deus ela é muito clara, ela fala assim, ó, sem derramamento de sangue não há remissão. Isso já veio lá do primeiro casal, quando eles transgrediram contra Deus. Quando Deus o procurou, eles viram que estava nu, fugiram, e teve que haver um sacrifício para cobrir a nudez daquele homem, teve que haver um sacrifício. E sem derramamento de sangue não há remissão. E o povo de Israel, eles sabiam que eles tinham que sacrificar, até que viesse um que pudesse fazer o sacrifício maior, que foi o Senhor Jesus Cristo, quando derramou sangue puro e imaculado na cruz do Calvário. Sem derramamento de sangue não há remissão. E o que é remissão, amados? O que é remissão? Remissão é perdão à dívida, remissão é comprar essa dívida de volta. E assim o nosso bondoso Deus fez conosco. Estávamos concebidos em pecado, estávamos derramados em pecado. Tínhamos uma dívida muito grande com o nosso Deus e não tínhamos como pagar. Mas Deus pagou essa dívida, dando o seu amado Filho Jesus para padecer na cruz do Calvário, para nos resgatar, nos remir, nos comprar de volta. Então, amados, pare e pense. Talvez você não precise ouvir essa palavra, mas alguém precisa ouvir essa palavra. Depois você vai e compartilha esse vídeo. Mande para alguém que você quer evangelizar, que você quer falar desse grande amor de Deus. E é a nossa finalidade, nosso objetivo é falar do grande amor de Deus. Talvez alguém esteja precisando. Talvez a pessoa precise ouvir esse evangelho de salvação. Então a palavra de Deus é muito clara. Ela diz que todos pecaram. Ela diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Não há essa compra de volta. Então, nós vemos que, desde a antiguidade, que vinha sendo ali, imolavam um cordeiro para pagar os pecados. O sacerdote primeiro fazia pelos seus, fazia pelo povo, e assim continuamente, até que Deus quis que a dívida fosse paga. E somente poderia ser paga se alguém derramasse o sangue puro e imaculado. E esse alguém é o Senhor Jesus Cristo, é o Filho de Deus, é aquele que te dá a salvação, é aquele que te dá a remissão, é aquele que te dá condições de você ter o seu novo encontro com Deus. Amém, queridos? Então, esse é o objetivo, quando nós entendemos a palavra de Deus. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, por amor de Deus, por amor dele. E dos teus pecados não me lembro. Olha que maravilha. Teus pecados estão sendo apagados, porque lá na cruz do Calvário, alguém verteu o sangue puro e imaculado para te dar essa salvação maravilhosa. E assim como aquele jovem que muitas vezes estava ali, vendendo droga, com armas na mão, fazendo tudo aquilo, não tinha esse conhecimento, como muitos não têm esse conhecimento dessa redenção, desse poder maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. E quando ele teve compreensão do que é pecado, quando ele teve compreensão que a dívida tinha sido paga, quando ele teve compreensão que tinha remissão, aquele jovem se rendeu a Cristo. E quando ele ouviu falar o nome de Jesus, ele chorava copiosamente, agradecendo essa redenção, agradecendo essa remissão, agradecendo essa salvação tão maravilhosa. Então, amados, vamos transmitir essa palavra, vamos falar do amor de Deus, vamos falar da bênção do Senhor, vamos falar dessa salvação maravilhosa, que há muitas almas que precisam ser salvas, há muitas vidas que precisam ser salvas, precisam ser modificadas, e só serão modificadas se você falar da grandeza de Deus,
se você falar pelo teu testemunho, se você falar pela palavra de Deus, você vai conseguir alcançar essas pessoas. Talvez você tenha companheiros de trabalho, talvez você tenha amigos que você queira que aquela pessoa também tenha essa salvação. E muitas vezes você não tem a oportunidade de falar, e quando você vai falar, a pessoa já está se afastando de você. Mas vai chegar um momento propício de você falar, de você explicar que sem derramamento de sangue não há remissão, de você explicar que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos, e todos merecem essa redenção, e todos têm essa redenção através do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem convence do pecado é o Espírito Santo, mas você vai fazer as pessoas compreender. Você está do lado dessas pessoas, você vai falar da grandeza de Deus. Amém, amados? E para que você tenha essa compreensão, eu vou te contar uma história e quero que o Espírito Santo de Deus fale no teu coração. Que você esteja com seus ouvidos aguçados para ouvir. Isso tem a ver para você compreenda que sem derramamento de sangue não há remissão, para você compreenda que todos pecaram. Eu vou te contar algo que vai te despertar. Em um dos estados, lá nos Estados Unidos, uma jovem avançou um sinal e disparou com o carro. E os policiais foram atrás dela, viram aquilo e foram atrás dela. E cada vez mais que eles estavam se aproximando, mais aquela mulher acelerava. E de repente aquela mulher entrou na contramão com o seu veículo e começou a acelerar na contramão por um bom tempo, colocando a vida de muitas pessoas em perigo. E ela foi até que chegou num certo momento, ela foi encurralada ali com o seu carro, e ela soltou, ainda chutou alguns policiais, mas foi dominada e foi levada perante o juiz. Que essa é uma das facilidades dos Estados Unidos, é que a pessoa não vai logo para uma cadeia, a pessoa vai comparecer perante o juiz. Então ela compareceu perante o juiz. E ele perguntou a ela se ela tinha noção de tudo o que ela fez. E aquela mulher chorando, ela falou assim: olha, eu agora compreendo tudo o que aconteceu. Não sei o que me deu. Eu tenho habilitação há muito tempo, nunca cometi uma infração de trânsito, mas dessa vez não sei o que aconteceu. Eu saí acelerando o carro, e eu percebo que eu entrei também na contramão, eu percebo que eu coloquei a vida de muitas pessoas em risco. Eu não sei se eu danifiquei algum patrimônio público, eu sei que eu cheguei a tentar chutar um dos policiais, então eu reconheço o meu erro, mas eu não sei explicar o que aconteceu comigo. Eu não sei explicar o que me deu, eu não sei explicar, eu perdi a noção de tudo, eu só fazia acelerar esse carro. E reconheceu o seu erro. E aquele juiz foi, lhe deu uma sentença, e através da sentença lhe deu a fiança. Ele afiançou em alguns milhões de dólares. E ela falou assim: eu não tenho como pagar, não tenho dinheiro para custear essa fiança. E aquele juiz foi, se destituiu daquela toga de juiz, desceu ali, abraçou aquela mulher que era sua filha, e assinou um cheque e pagou aquela fiança, e aquela mulher foi liberta. Para que você entenda, amados, assim fez o nosso bondoso Deus. Não tínhamos como pagar. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Não tínhamos como pagar essa dívida com Deus. Mas o próprio Deus colocou o seu Filho amado Jesus para vir ao mundo para pagar essa dívida, e a dívida foi paga. A dívida foi paga. Assim como aquela mulher que cometeu aquela infração, que ela não tinha como pagar a fiança, e o seu pai, que era o juiz, tirou a sua toga, foi lá, te destituiu da sua toga, foi lá, abraçou aquela jovem e pagou a sua fiança. Assim é o nosso bondoso Deus, o faz conosco, o fez conosco, como não tínhamos como pagar essa dívida. Não tínhamos como pagar essa dívida perante o nosso Deus. Não tínhamos como comprar de novo essa remissão, a pagar essa dívida para termos a Deus, estarmos de volta para Deus. Somente o seu amado Filho Jesus, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como aconteceu com aquela jovem que não tinha como pagar. E o seu pai foi lá e pagou a sua dívida, pagou a sua fiança. Assim o nosso bondoso Deus o fez. Pagou a nossa dívida através de seu Filho Jesus. Então, queridos, talvez muitas pessoas precisem ouvir essa palavra. Envie essas palavras para alguém.
Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que tem necessidade, um parente, um colega de trabalho, um amigo da sua equipe, do seu colégio, de qualquer local. Envie para que essa pessoa também tenha a compreensão da salvação, tenha a compreensão que todos os pecados instituídos estão na glória de Deus. Compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, me ajude a exercer esse meu ministério qual o Senhor tem me chamado. Me ajude, compartilhe esse vídeo, ajude esse teu irmão. Amém, amados? Um forte abraço, que Deus eterno você seja por habitação, e você tenha um domingo abençoado, próspero pelo Senhor. Amém, queridos?